nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Jesus Eucarístico, meu doce amor e consolação, quem dera amar-vos, tanto a ponto de morrer de amor por vós. Abençoado e louvado seja Jesus no Santíssimo Sacramento do altar. Que Ele seja para sempre abençoado, louvado e adorado. Abençoado e louvado seja Jesus no Santíssimo Sacramento do altar. Que Ele seja para sempre abençoado, louvado e adorado. Abençoado e louvado seja Jesus no Santíssimo Sacramento do altar. Que Ele seja para sempre abençoado, louvado e adorado. Querido Jesus, prisioneiro de amor, abandonado em tantos tabernáculos e esquecido, o bom Jesus, que continua a ansiar por nossa visita e pede um gesto de amor da humanidade. Senhor do tabernáculo, aumentai minha fé. Senhor da misericórdia, fazei-me misericordioso. Senhor da verdade, guiai meus passos no caminho da bondade. Senhor do tabernáculo, concedei-me que eu vos ame sempre mais e mais. Este milagre nos recorda o chamado que Deus nos faz para vivermos em reverência e obediência à sua vontade, como expresso em Deuteronômio. Agora, pois, Israel, que é que o Senhor, teu Deus, pede de ti, senão que temas o Senhor, teu Deus, que andes em todos os seus caminhos, que o ames e que sirvas ao Senhor, teu Deus, com todo o teu coração e com toda a tua alma. Deuteronômio 10, 12. Este versículo nos convida a uma vida de total entrega, onde não apenas confiamos em Deus, mas também nos entregamos a Ele com tudo o que somos, reconhecendo sua autoridade e amor sobre nossas vidas. Neste milagre, Jesus estava cercado por uma multidão que o seguia, ansiosa por ser alimentada, não apenas fisicamente, mas também espiritualmente. Ao cair da tarde, os discípulos, vendo que a multidão estava faminta, disseram-lhe: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes, sentindo que o pouco que tinham não poderia satisfazer tantos. Mas Jesus, com total confiança na vontade de seu Pai, tomou aqueles humildes alimentos, abençoou-os e partiu-os, demonstrando que, quando vivemos segundo a sua vontade, o que oferecemos, por menor que seja, torna-se algo grandioso. Milagrosamente, os poucos pães e peixes foram suficientes para alimentar mais de 5.000 pessoas, sobrando ainda 12 cestos cheios. Este ato de provisão não apenas mostra a generosidade de Deus, mas também como a obediência à sua palavra, o amor e o serviço transformam nossas limitações em abundância. Assim como em Deuteronômio, onde somos chamados a servir a Deus com todo o nosso coração e alma, este milagre nos mostra que, quando oferecemos tudo o que temos a Deus, Ele o multiplica de maneira maravilhosa. Este milagre também nos ensina a importância de andar nos caminhos de Deus e amá-lo com todo o nosso ser. Muitas vezes, podemos sentir que o que temos ou o que somos não é suficiente, mas Deus nos chama a oferecer tudo com um coração disposto e obediente. Jesus nos mostra que, quando agimos com fé e confiança em sua vontade, Ele pega o que temos e o transforma em fonte de bênção.
não apenas para nós, mas para todos os que nos rodeiam. Neste ato de multiplicação, vemos como a obediência à vontade de Deus e o amor por Ele se refletem no serviço aos outros. Jesus não apenas alimentou a multidão, mas também lhes mostrou o caminho para a abundância que se encontra em Deus, vivendo em alinhamento com o seu propósito para nós. Este milagre nos convida a refletir sobre como vivemos nosso relacionamento com Deus. Estamos andando nos seus caminhos, amando-o e servindo-o com todo o nosso ser? Quando o fazemos, vemos como Ele pega nossas ofertas e as multiplica para a sua glória. Assim como o povo de Israel foi chamado a servir a Deus com todo o seu coração e alma, nós também somos chamados a colocar toda a nossa confiança nele, oferecendo-lhe o que temos com fé. E quando o fazemos, Ele nos surpreende com sua generosidade, multiplicando nossas bênçãos e nos tornando instrumentos de sua graça. Este milagre é um convite para viver uma vida de obediência e amor a Deus, sabendo que, ao fazê-lo, experimentamos sua fidelidade e generosidade em abundância. Senhor Jesus, ofereço-vos o pouco que tenho, meu tempo, meus talentos e meus esforços, sabendo que, em vossas mãos, tudo se multiplica. Ajudai-me a confiar em vossa providência, a não temer quando meus recursos parecerem escassos, e a sempre me lembrar de que vós sois aquele que provê com generosidade. Ensinai-me a ser como aquela criança que entregou o que tinha com fé e a compartilhar com os outros, confiando que em vosso amor nunca nos faltará nada. Amém. Este milagre nos recorda o chamado a tomar decisões firmes em nossa vida de fé, como somos ensinados em Josué. Se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem haveis de servir. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15. Este versículo nos desafia a nos comprometermos a seguir a Deus, sabendo que sua fidelidade sempre nos acompanhará. Neste milagre, Jesus estava cercado por milhares de pessoas. Ao cair da tarde, os discípulos disseram: "Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes", preocupados com a falta de comida. Mas Jesus, confiando na provisão de Deus, tomou os alimentos, abençoou-os e partiu-os. O que parecia insuficiente foi multiplicado, alimentando mais de 5.000 pessoas, sobrando ainda 12 cestos. Este milagre mostra que, quando decidimos seguir a Deus com fé, o que temos se torna abundância. Como Josué, que se comprometeu a servir ao Senhor, este milagre nos recorda que, quando tomamos a decisão de seguir a Deus firmemente, Ele opera maravilhas. Servir a Deus não é sobre ter muito, mas sobre oferecer o que temos com fé. Jesus nos mostra que, quando decidimos servi-lo, Ele responde com abundância, superando nossas expectativas. Este milagre também nos convida a refletir sobre nossa decisão de seguir a Deus. Estamos dispostos a escolher hoje a quem havemos de servir, como Josué fez. Ao seguir a Deus com todo o nosso ser, Ele multiplica nossas bênçãos e transforma nossas vidas. Assim como Josué e sua família decidiram servir ao Senhor, nós também somos chamados
a tomar essa decisão firme, sabendo que Deus é fiel para cumprir suas promessas e prover o que precisamos. Concedei-me a fé para sempre depender de vosso amoroso cuidado. No céu e na terra, seja para sempre louvado o amantíssimo coração de Jesus Eucarístico. Louvemos e agradeçamos a cada instante e momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Bendito seja o Sacratíssimo Coração de Jesus no Santíssimo Sacramento. Este milagre nos recorda a fidelidade de Deus para com o seu povo, como expressa em Juízes. Quando o Senhor lhe suscitava juízes, o Senhor estava com o juiz e os livrava da mão dos seus inimigos, todos os dias do juiz. Juízes 2:18. Este versículo destaca como Deus sempre intervém na vida de seu povo, enviando ajuda quando necessário e mostrando sua fidelidade através daqueles que se entregam completamente a Ele. Esta verdade se reflete poderosamente no milagre da multiplicação dos pães. Neste milagre, Jesus está cercado por uma multidão que o segue com fome, e os discípulos, preocupados com a escassez de recursos, expressam sua perplexidade. Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes, sem saber como poderiam alimentar tantas pessoas. No entanto, Jesus, confiando plenamente na providência de Deus, toma aqueles poucos pães e peixes, abençoa-os e começa a distribuí-los. Milagrosamente, o que parecia insuficiente é multiplicado, alimentando mais de 5.000 pessoas, sobrando ainda 12 cestos cheios. Este ato mostra que, quando estamos alinhados com a vontade de Deus, Ele pega o que temos, por menor que seja, e multiplica para ser uma bênção para muitos. Assim como em Juízes, onde Deus enviou juízes para libertar seu povo, Jesus se torna o meio pelo qual as necessidades do povo são supridas, mostrando a fidelidade de Deus à sua promessa de nunca nos deixar nem nos abandonar. Este milagre nos convida a confiar que, quando agimos em obediência a Deus, Ele responde com generosidade e abundância. Os discípulos só viam escassez, mas nas mãos de Jesus, o pouco se tornou muito. Ele nos recorda que Deus não precisa de grandes quantidades para fazer grandes coisas. O que importa é nossa disposição de oferecer o que temos, confiando que Ele o tomará e o multiplicará para a sua glória. Assim como Deus suscitou juízes para libertar seu povo em tempos de necessidade, Ele também nos convida a colocar nossa fé nele e a confiar que Ele proverá em todas as circunstâncias. Este milagre nos ensina que Deus é fiel e está disposto a agir em favor daqueles que o buscam com um coração disposto. Como os discípulos, muitas vezes devemos aprender a ver com os olhos da fé e entender que mesmo nas situações mais difíceis, Deus tem o poder de fazer o impossível. Coração de Jesus, eu confio em vós. Coração de Jesus, ardente de amor por nós, inflamai os nossos corações com o vosso amor. Senhor, acendei em mim o desejo de vos receber frequentemente na Eucaristia, para que eu me transforme em vosso amor e minha vida seja um testemunho da vossa graça. Coração de Jesus, convertei os pobres pecadores. Coração de Jesus, inflamado em nosso amor, inflamai nosso coração em vosso amor. Coração de Jesus, que eu vos ame e vos faça amar. Divino coração de Jesus, convertei os pecadores, salvai os agonizantes, libertai as santas almas do purgatório.
Coração eucarístico de Jesus, aumentai em nós a fé, a esperança e a caridade. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Doce coração de Jesus, sede o meu amor. Doce coração de Jesus, tende piedade de nós e de nossos irmãos e irmãs errantes. Doce coração de meu Jesus, concedei-me que eu vos ame sempre mais e mais. Glória, amor e gratidão ao Sagrado Coração de Jesus. Ó coração de amor, em vós ponho toda a minha confiança, porque de minha fraqueza tudo temo, mas de vossa bondade tudo espero. Sacratíssimo Coração de Jesus, tende piedade de nós. Sagrado Coração de Jesus, confortado em vossa agonia por um anjo, confortai-nos em nossa agonia. Sagrado Coração de Jesus, eu creio em vosso amor por mim. Sagrado Coração de Jesus, protegei nossas famílias. Sagrado Coração de Jesus, sede conhecido, sede amado, sede imitado. Sagrado Coração de Jesus, venha a nós o vosso reino. Sagrado Coração de Jesus, eu me entrego a vós por Maria. Seja em toda parte amado o Sagrado Coração de Jesus. Tudo para vós. Sacratíssimo Coração de Jesus, doce Coração de Maria, preparai para eles um caminho seguro. Doce Coração de Maria, sede a salvação de minha alma. Doce Coração de Maria, sede minha salvação. Ó Deus, que neste admirável sacramento nos deixastes o memorial de vossa paixão, concedei-nos venerar de tal modo os sagrados mistérios de vosso corpo e de vosso sangue, que sintamos continuamente em nós os frutos da vossa redenção. Vós, que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. No céu e na terra, seja para sempre louvado o amantíssimo coração de Jesus Eucarístico. Louvado seja o Santíssimo Sacramento do altar, no céu, na terra e em todo lugar. Senhor Jesus, eu venho diante de vós como estou. Peço perdão pelos meus pecados, arrependo-me deles por causa de vossa bondade. Perdoai-me. Em vosso nome, perdoo a todos que me ofenderam. Renuncio a Satanás, aos espíritos malignos e a todas as suas obras. Entrego-me completamente a vós, com todo o meu ser. Senhor Jesus, agora e sempre, vos convido a entrar em minha vida. Aceito-vos como meu Senhor, Deus e Salvador. Este milagre nos recorda a fidelidade de Deus em proteger e guiar o seu povo, como narrado em 1 Samuel. Então, Samuel tomou uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou-lhe Ebenezer, dizendo: Até aqui nos ajudou o Senhor. 1 Samuel 7:12. Esta pedra, chamada Ebenezer, simbolizava um lembrete tangível de que, ao longo das dificuldades, Deus está sempre com o seu povo, guiando-o e dando-lhe a vitória. Cada vez que olhavam para aquela pedra, eles se lembravam de como o Senhor os havia ajudado a superar os obstáculos. Neste milagre, Jesus, cercado por uma multidão que o seguia com fome,
enfrentava uma situação de escassez. Os discípulos disseram-lhe: "Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes", mostrando sua incredulidade diante da magnitude da necessidade. Mas Jesus, confiando plenamente na fidelidade de Deus, tomou os poucos pães e peixes, abençoou-os e começou a distribuí-los. Milagrosamente, o que parecia insuficiente foi multiplicado para alimentar mais de 5.000 pessoas, sobrando ainda 12 cestos cheios. Este ato nos ensina que, como o povo de Israel no tempo de Samuel, quando confiamos na fidelidade de Deus, o que temos, por menor que seja, se torna suficiente para superar nossas necessidades. Assim como Samuel ergueu uma pedra como testemunho da ajuda de Deus, este milagre se torna um testemunho de como, quando seguimos a vontade de Deus e confiamos em sua provisão, Ele multiplica nossas bênçãos de maneiras surpreendentes. Este milagre também nos convida a refletir sobre como vemos nossas próprias circunstâncias. Muitas vezes, enfrentamos dificuldades que parecem insuperáveis e sentimos que nossos recursos são escassos. No entanto, este milagre nos mostra que, ao oferecer o que temos a Deus, por menor que seja, Ele pode multiplicá-lo e usá-lo para abençoar muitos. Assim como Samuel ergueu a pedra de Ebenezer como um símbolo da ajuda de Deus, nós também somos chamados a nos lembrar de como, em nossas vidas, Deus tem operado milagres de provisão e cuidado. Assim como em 1 Samuel, onde Deus foi fiel em libertar o seu povo, este milagre de Jesus nos recorda que, quando confiamos plenamente em Deus, Ele sempre proverá. A fidelidade de Deus não depende de nossa força, mas de nossa disposição de confiar nele e em sua capacidade de multiplicar o que temos para a sua glória. Este milagre é um lembrete de que devemos colocar tudo o que temos nas mãos de Deus, confiando que, se o entregarmos com fé e obediência, Ele o multiplicará para o seu propósito. Assim como Samuel ergueu a pedra de Ebenezer para se lembrar da ajuda de Deus, nós também devemos constantemente reconhecer e lembrar como Deus tem trabalhado em nossas vidas, confiando que Ele sempre proverá para nós em meio às nossas necessidades. Amém. Bendito seja Deus. Bendito seja o seu santo nome. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o seu sacratíssimo coração. Bendito seja o seu preciosíssimo sangue. Bendito seja Jesus, no Santíssimo Sacramento do altar. Bendito seja o Espírito Santo Consolador. Bendita seja a excelsa Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja a sua Santa e Imaculada Conceição. Bendita seja a sua gloriosa Assunção. Bendito seja o nome de Maria, Virgem e Mãe. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Amém. Para que estes 5 minutos com Jesus Eucarístico cheguem a mais irmãos e irmãs e toquem seus corações, convido você a dar um like, deixar um comentário, que pode ser uma oração de louvor, de agradecimento ou um pedido. Não se esqueça de se inscrever, compartilhar e ativar o sininho para receber as notificações. Juntos, vamos orar nestes próximos 5 minutos,
Com Jesus Eucarístico, obrigado.